Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa edição especialíssima aqui da Rádio Arquitetura, trazendo uma grande novidade para você que é um apaixonado pela neuroarquitetura. Estamos falando do lançamento do livro Neuroarquitetura, projetando ambientes para os desafios contemporâneos. E o programa vai ser dividido em duas partes, então você que está acompanhando essa parte agora vai ter uma segunda parte também. Enfim, vamos fazer aí toda essa dinâmica para você aproveitar ao máximo o conteúdo desse lançamento que é feito pela Rio Books, e a gente já deixa desde já nosso agradecimento aí a todo o pessoal da Rio Books. Esse lançamento, esse livro, é fruto do trabalho do Grupo de Estudos e Pesquisas em Neurociências e Arquitetura. E durante esse programa a gente vai falar com os organizadores, também com os autores dos artigos. Eu tenho certeza que você não vai só se surpreender, como também vai adorar todo o conteúdo. Para abrir o nosso trabalho aqui, eu tenho o grande prazer de receber a arquiteta Sandra Marlise Sescon para a gente falar aqui, apresentar este grupo, qual é o propósito e o compromisso com o conhecimento, e a gente sabe que o livro é o próprio resultado disso também. Sandra, bem-vinda, que prazer conversar contigo. Em primeiro lugar, parabéns pelo lançamento, eu que recebi aqui o meu exemplar com tanto carinho e praticamente devorei, porque de fato, é um assunto fascinante, que mexe com a gente se interessa. Então, primeiramente, parabéns e boa noite. Tudo bem, Sandra? Olá, boa noite, Alexandre, muito obrigada. Obrigada por abrir esse espaço para a gente. Então, é uma alegria muito grande estar aqui nesse encontro tão especial para a gente. E, como tu já falou, eu sou a Sandra. Eu sou uma das idealizadoras desse grupo e coordenadora geral do GAP Neuroarc, esse grupo de estudos e pesquisa em neurociência e arquitetura. E hoje, quando a gente está aqui celebrando o lançamento do nosso livro, a gente está também celebrando, né, uma jornada coletiva de estudos, de escuta, de sensibilidade, de uma troca que vem se fortalecendo há anos. Nesse grupo que nasceu já há algum tempo, e ele nasceu de uma inquietação de alguns profissionais, uma inquietação, assim, era muito simples e, ao mesmo tempo, era uma inquietação bem profunda. A gente se questionava, né, como se a arquitetura pudesse ir além da função, além da estética, se a gente conseguisse, através disso, apoiar saúde, enfim. E foi com essa pergunta que, no final de 2017, surgiu esse grupo. Inclusive, uma das nossas fundadoras é a arquiteta Priscila Benck, que depois acabou fundando a NeuroArc Academy. E aqui a gente criou um espaço livre, um espaço voluntário, colaborativo, unindo arquitetos, designers, pesquisadores, enfim, multiprofissionais. E passamos nós nos reunir com um propósito comum. O nosso propósito era estudar e aplicar a neurociência na arquitetura, isso tudo de uma forma que fosse fácil, acessível, descomplicada, no momento que a gente não tinha conhecimento nenhum e fosse responsável. E esse grupo nasceu desse desejo bem bonito, eu vejo assim, mas um desejo muito teimoso, porque nós estamos desde 2017, há anos, né, com esse desejo de entender como a neuroarquitetura e a arquitetura podem andar de mãos dadas, podem criar esses espaços humanos, e o mais bonito, que a gente faz tudo isso no amor, tudo isso na coragem, porque o GAP NeuroArc, ele é totalmente voluntário, ele é uma construção coletiva, onde todos se doam de alguma forma, nessas mentes curiosas do grupo que está aqui, e compartilha. Então, nós somos, de fato, um grupo de estudos que nos reunimos,
realizamos cursos sobre temas específicos, convidamos palestrantes incríveis, criamos seminários, desenvolvemos pesquisas colaborativas e, especialmente, nós colocamos tudo isso que nós estudamos em prática, por meio de algumas ações sociais que a gente já desenvolveu, algumas em Porto Alegre, outras em Orlando, nos Estados Unidos. E essas ações, Alexandre, elas levam a neuroarquitetura para ambientes mais comunitários. A gente leva esse conhecimento, né, onde a gente pode aplicar essas estratégias de uma forma real, geralmente com poucos recursos, mas sempre com muito propósito, né? E essas ações nos ajudam a investigar como esses espaços realmente interferem no nosso corpo, na mente. E são experiências que traduzem essa teoria em transformação. E o livro que a gente está lançando hoje, ele é um resultado direto dessa vivência, reunindo tudo isso, todas essas práticas, trazendo diversos autores que participaram em algum momento de alguma coisa do Gap Neuroarc, alguns com palestras, outros fazendo parte do grupo, nesse grupo que é tão especial, com tantas pessoas incríveis, o bom que tem de precioso, o tempo, a escuta, a sabedoria, mas eu quero dizer que nada disso seria possível sem que essa rede que sustenta o grupo fosse tão unida. E, para iniciar a nossa noite, eu quero agradecer profundamente, agradecer muito aos colegas que coordenam esse grupo junto comigo, aos nossos embaixadores que divulgam o grupo, que criam alguns microgrupos de estudos, os integrantes, os voluntários e quem realiza as obras sociais. E lembrando que hoje a gente vai ouvir muita coisa, e se alguém estiver ouvindo e ficar com alguma dúvida ou uma vontade de conhecer mais o grupo, pode nos encontrar nas redes sociais. A gente está no Instagram como @gap_neuroarc, e lá tem um link de tudo que é importante saber, do nosso site, do nosso canal do YouTube, e também lá tem, se alguém quiser, o nosso livro. Então, muito bem. fique à vontade. E, Alexandre, muito obrigada por esse espaço e por vir, por fazer parte desse movimento. E é isso. Imagina, olha, tu sabe que eu sou um apaixonado, né, pela neuroarquitetura, e quando vocês fizeram contato com a rádio, de pronto eu pensei, nossa, que legal, mais um grupo falando sobre isso. Eu acho que isso fortalece o mercado, né, Sandra? Isso faz com que as pessoas queiram e se interessem mais pelo assunto, e isso é bárbaro, é maravilhoso, ainda mais vindo de vocês, profissionais tão experientes, profissionais comprometidos com a seriedade, comprometidos com os resultados, trazendo uma obra que, eu vou te dizer assim, pelo que eu vi, eu já posso considerar essencial para quem não só está dando os primeiros passos, mas que já é um profissional que queira se aprofundar mais através das palavras de vocês. Sandra, vou aproveitar o gancho e aproveitar, antes de mais nada, também agradecer a todos que estão nos acompanhando aqui no formato editado no YouTube. É um prazer conversar com vocês também. Nós vamos deixar aqui na tela depois, Sandra, durante a nossa edição, esses contatos, esses links, o direct de vocês, o link também na descrição do vídeo, para quem quiser, né, entrar em contato. E agora, a partir desse momento, já que também tocou no assunto, a gente conversa um pouquinho com os organizadores desta obra aqui. Sandra Marlise Sescon, muitíssimo obrigado novamente. Parabéns, Sandra, pelo trabalho de todos vocês, todo o grupo está de parabéns, e a gente vai ter muita coisa para aprender aqui nesse vídeo. Tá certo? Um grande abraço, e tu retorna depois mais tarde, né, Sandra, para a gente falar sobre o teu capítulo também, né? Estou curiosíssimo para ver, tá? Abraço. Muito bem, a gente conversa agora com o arquiteto e urbanista João Paulo Pompermayer, ele que é um dos organizadores do livro. Aliás, até vou botar aqui na tela para você,
a capa do livro para você já ir se habituando. O livro Neuroarquitetura, projetando ambientes para os desafios contemporâneos. João Paulo Pompermayer, bem-vindo, João. Prazer conversar contigo também. E, novamente, assim como eu falei para a Sandra, falo também para ti, parabéns aí pela obra, está excelente, está maravilhosa. Muito obrigado, Alexandre. É um prazer estar contigo aqui. Obrigado mais uma vez pelo espaço também. João, gostaria que tu falasse um pouquinho aí a respeito da neuroarquitetura, né? Já meio contextualizando o nosso tema. Por que a neuroarquitetura é tão importante nesse mundo que a gente sabe que está em constante transformação, João? Perfeito, Alexandre. Então, no livro Neuroarquitetura, Projetando Ambientes para os Desafios Contemporâneos, nós reunimos estudos e aplicações práticas para mostrar a forma como a gente projeta, como que ela impacta, né, nossas emoções, nossa cognição e nosso bem-estar. E para isso, o livro ele se baseou então em uma temática central, né, que foi a neuroarquitetura para os desafios contemporâneos. Isso porque a gente vive num momento de grande transformação, no qual as nossas rotinas são impactadas, as nossas relações, até mesmo as nossas necessidades, né? E isso está mudando a todo instante. O home office, por exemplo, ele tem invadido as salas de estar das residências, as salas de aula estão precisando se adaptar aos ambientes digitais, os hospitais eles estão recebendo cada vez mais demandas emocionais, além das questões físicas, e nesse cenário de rápidas mudanças, a neuroarquitetura ela é uma ferramenta muito importante, né? Ela não apenas estuda o espaço, mas ela entende como cada elemento, então seja ele cor, textura, som, iluminação e entre outros, impactam o nosso cérebro, nossas emoções e o nosso comportamento, nosso bem-estar. Mas por que então, né, que a neuroarquitetura ela se torna tão relevante hoje, né, na atualidade? Porque a gente precisa de edifícios e espaços que acompanhem e até mesmo tenham a capacidade de antecipar as transformações sociais e tecnológicas, colocando então o ser humano no centro de tudo, né, no centro das decisões de projeto. E quando a gente compreende a forma como o cérebro ele processa os estímulos, a forma como ele pode reduzir o estresse, aumentar a concentração e até promover a conectividade, a criatividade e fortalecer o vínculo com a natureza, tudo isso, então, baseado em questões científicas, né, em evidências científicas. E para organizar o livro, a gente fez uma curadoria bastante cuidadosa, assim. A gente escolheu 13 temáticas principais, que foram os temas e os eixos centrais de cada um dos capítulos, né? Que vão desde os fundamentos, então, teóricos, até casos práticos de aplicação mesmo, englobando diferentes escalas e diferentes contextos. A gente selecionou temas que refletem grandes urgências da atualidade, né? Então, primeiramente, a gente aborda um pouco nos capítulos iniciais sobre fundamentos, percepção e o impacto dos espaços na experiência humana, passando por questões que envolvem tecnologias e inovações, design biofílico, iluminação, memória e orientação espacial, Feng Shui e a sua relação com a ciência moderna, saúde mental, e aí a gente entra também numa parte mais aplicada e mais prática, para discutir a neuroarquitetura aplicada, então, nos ambientes de saúde, nos ambientes de trabalho, nos ambientes de ensino, os espaços para desenvolvimento infantil, questões de envelhecimento saudável e também a escala urbana, né, através do neurourbanismo e questões associadas, então, à qualidade de vida nas cidades. E cada capítulo ele foi escrito, então, por especialistas que unem pesquisa acadêmica e prática profissional. E essa seleção dos temas, ela não aconteceu por acaso, né? Ela reflete justamente os desafios que a gente sente hoje na atualidade, né? Os nossos desafios contemporâneos, desde a pandemia até a urgência da gente pensar em espaços mais sustentáveis e que utilizem as tecnologias emergentes a favor, então, do bem-estar. E a gente espera com isso, então, que cada livro que esse livro, na verdade, ele seja um ponto de partida mesmo, que ele provoque reflexões e que ele possa ser um aliado na forma como as pessoas projetam espaços, então, mais conectados com o ser humano e mais alinhados também com as práticas de bem-estar e qualidade de vida. Maravilhoso, João. Eu acho que faz uma síntese muito realista do que é a neuroarquitetura e o propósito de vocês também, né? E dá para perceber o quanto isso é abrangente, né, João? Todas as áreas, todas as pessoas acabam se envolvendo com isso, porque a gente vivencia isso no dia a dia,
né? São situações que todos nós vivemos e, de uma forma ou de outra, em menor ou maior grau, somos impactados. João, muitíssimo obrigado pela tua participação. A gente vai dar prosseguimento aqui a mais um organizador que também vai trazer a sua palavra para contar um pouco mais aqui desse livro, antes de propriamente nós entrarmos aí no nosso bate-papo com os autores. João Paulo Pompermayer, um grande abraço, meu amigo. Parabéns novamente a todos vocês, tá bom? Perfeito, Alexandre. Muito obrigado. E agora estou aqui com a arquiteta e urbanista Ive Fogaça, que também responde pela organização do livro. Lembrando você, querido internauta que está nos acompanhando, a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo todos os links para você adquirir o seu livro, para você entrar em contato com o pessoal lá do grupo, enfim, acompanhe toda a programação aqui. Ive, muito bem-vinda, muito obrigado por conversar aqui com a gente também, trazendo aí a tua palavra e também estendendo a ti os parabéns aí por essa publicação. Muito obrigada, eu gostaria de agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar aqui podendo falar no seu espaço. Imagina, o privilégio é todo meu. E eu mesmo conversei com o João agora há pouco e meio que toquei no assunto, mas eu gostaria de aprofundar isso contigo também, Eve. Falar sobre essa visão interdisciplinar como arquitetos, designers, educadores e até mesmo profissionais da saúde, né? Como eles podem se beneficiar do que nós temos aqui no livro e da neuroarquitetura como um todo. E também, se tu me permite já emendar mais duas perguntas, né? Querendo saber como foi essa construção coletiva, né? Que sempre é um grande desafio. Como foi essa construção coletiva e como foi a seleção, né, dos autores, o que foi levado em conta, as suas áreas. Gostaria que tu contasse isso para nós também. Muito prazer. Quando nós falamos de neuroarquitetura e qualidade do ambiente construído, a gente precisa entender que a gente tem que ir além de uma única profissão. Então, esse livro nasceu exatamente desse entendimento, né? De que arquitetos, designers, educadores, professores, profissionais da saúde, principalmente, que andam muito com a gente, têm muito a ganhar quando eles compartilham o seu conhecimento, né? Então, esse livro ele é resultado de uma verdadeira construção coletiva, né? Cada autor foi cuidadosamente selecionado pela sua área de expertise, né? Então, a gente buscou diversificar ao máximo, né, as questões mais contemporâneas do que a gente vê aí hoje. Então, nós temos pesquisadores, especialistas em design biofílico, nós temos ergonomistas, psicólogos da área da psicologia ambiental, nós temos uma médica psiquiatra, né, com relação à saúde mental, nós temos profissionais de saúde, né, nós temos um fisioterapeuta, que é naturopata, nós temos designers, light designers, né, também naturopatas, que vêm para aquela linha da iluminação integrativa. Então, todos esses profissionais que vivenciam no seu dia a dia os efeitos, né, que os espaços construídos têm sobre o bem-estar humano. Então, essa diversidade, ela foi fundamental para que cada capítulo ele trouxesse não só os conceitos, né, que a gente está acostumado a trazer, mas soluções aplicáveis, né? Então, mais do que um livro técnico, essa obra ela é um convite para o diálogo entre a ciência e a prática, entre a razão e a sensibilidade, porque todos esses profissionais que estiveram com a gente na construção desse livro são muito engajados com essa questão do centro da sua profissão ser o ser humano, né? Então, com isso, juntos, né, nós, arquitetos, profissionais da saúde, tantas outras, podemos criar ambientes, né? Ambientes que acolhem, ambientes que inspiram e potencializam as demandas, né, humanas. Porque, no fundo, né, Alexandre, projetar espaços, projetar experiências, né? Não é só, a gente sai desse viés único da estética, porque a gente cuida de pessoas também, através dos ambientes construídos. A pandemia veio aí para mostrar para a gente, né, o quanto é importante um ambiente construído, né? E por isso que foi possível fazer esse trabalho, né? Porque a gente enxergou que nesse mundo contemporâneo agora a gente precisava levar esse conhecimento às pessoas e trazer essa consciência da importância do ambiente construído na saúde. Eu acho uma outra coisa também muito importante, Ivi, que é
além do diálogo, né? Mas as pessoas poderem ter acesso a uma informação confiável, né? Hoje a Sim. gente presencia na internet tanta coisa, a gente não sabe o que é real, o que não é real, o que é válido, o que não é válido. Então, a partir do momento que tu tem algo... E aí eu vou falar da minha geração, né? Eu lido bastante com a tecnologia, mas quando tu tem um produto impresso, né, tu tá dando uma confirmação de que existe um penso atrás daquilo dali, né? Então, eu acho que isso aí é formidável. Mais uma vez, parabéns pela iniciativa de vocês. Tenho certeza que o mundo da arquitetura agradece a vocês aí, tá? Muito obrigada, eu que agradeço. Estamos de volta aqui. Você que está acompanhando essa edição especial aqui na plataforma da Rádio Arquitetura, também em podcast. Olha que prazer ter você. Já aproveita, hein? Já aqui na descrição do vídeo, já adquire o teu livro também. Tem aqui o link lá para o pessoal da Rio Books. Entre em contato também com o pessoal da equipe de organização. Vamos deixar também aqui o arroba dos autores, né? Se você quiser um contato direto, mas conhecer mais o trabalho desses incríveis profissionais. Estou aqui com a arquiteta e urbanista Lara Lima Felisberto, para a gente continuar esse bate-papo. Lara, seja muito bem-vinda, que privilégio poder conversar contigo. Muito obrigada, Alexandre. Eu que agradeço. Nós agradecemos vocês por estarem nos recepcionando aqui hoje. Imagina, o privilégio todo nosso. Lara, eu gostaria que tu falasse um pouquinho quais são os objetivos dessa publicação, né? Acho que isso é um fator importantíssimo, fundamental, né? A gente ter lá no horizonte onde a gente quer chegar e já com esse primeiro passo excelente, maravilhoso do livro. Quais são os objetivos, Lara? Então, essa publicação, ela nasceu inicialmente desse desejo de democratizar e fortalecer a neuroarquitetura no Brasil. Então, nós Uhum, estamos em um momento em que o bem-estar físico e mental das pessoas se tornou uma prioridade. E a gente também entende, nesse estudo da neuroarquitetura, que o espaço construído, ele tem um papel fundamental nesse processo de bem-estar. Então, um dos nossos objetivos é justamente trazer esse tema mais perto das pessoas que projetam, para que elas possam levar esse bem-estar através dos espaços para as pessoas e também para quem, pesquisa sobre o assunto. uhum, Além disso, a gente também procurou, traduzir, de certa forma, esse conhecimento da neurociência, que por muitas vezes é muito restrito à área acadêmica, para uma uhum, linguagem mais acessível, para que, essa publicação não chegue somente a profissionais da área, arquitetos, designers, psicólogos, mas também às pessoas mesmo, que possam, ali ter conhecimento sobre o assunto, que queiram, explorar esses outros conceitos que a gente traz também. Então, a gente quer que esse conteúdo seja útil, tanto nos projetos quanto também na vida das pessoas, né. E outra questão que a gente também, busca com esse livro é construir uma base conceitual ética, que uhum, evite esse uso mais superficial do termo neuroarquitetura. uhum, Então, nós procuramos diversos profissionais que estão, no meio atuando, pesquisando, estudando, para oferecer tanto para as pessoas quanto para os profissionais, um repertório que seja confiável e embasado cientificamente, para que ele possa servir, de referência para as pessoas que queiram atuar, né, com responsabilidade e profundidade, nesse campo. Outro uhum, ponto essencial também sobre a obra é que nós procuramos trazer tudo para o nosso contexto brasileiro, né, porque a gente entende que o nosso país ele tem, diversas realidades sociais, culturais, climáticas, e a neuroarquitetura precisa, dialogar com todas essas especificidades. Então a gente procurou adaptar esses princípios neurocientíficos, né, além dessa linguagem mais acessível, também pensando nessas, soluções que possam ser, tanto possíveis quanto inclusivas, né. E além disso também, gostaríamos de estimular esse diálogo interdisciplinar entre a arquitetura,
urbanismo, neurociência, psicologia, saúde pública, entendendo como a neuroarquitetura pode atuar nessas diversas frentes e, por exemplo, contribuindo para escolas mais acolhedoras, repensando hospitais, espaços de trabalho, cidades, atuando em todos esses sentidos. Então, de maneira geral, essa publicação a gente espera que seja um instrumento de transformação, tanto na prática profissional, quanto na forma como a sociedade tem enxergado o papel dos espaços no bem-estar humano. Então, é por isso que a gente acredita que ela tem um papel muito importante na expansão da neuroarquitetura no Brasil. Muito bem, maravilhoso. Deixa eu mostrar aqui para o pessoal, aqui, antes eu não mostrei, ó. Está aqui o livro Neuroarquitetura, projetando ambientes para os desafios contemporâneos. Tá lindo o livro, né, Lara? Tá, ele tá lindo. Tá lindo. E eu acho não, tenho certeza absoluta, exatamente isso que tu falou, a gente trazer essa linguagem que atinja a todos, mas com muito respeito, né? Com muito Isso. respeito à própria nomenclatura, né? E a tudo que foi construído até agora, e esse dado que tu traz aí, eu também acho importante, não sabia, adequando a nossa realidade, né? O que faz com que se aproxime mais das pessoas também. Lara Lima Felisberto, Lara, muitíssimo obrigado, parabéns aí pela publicação de vocês, e Obrigada. eu acho que a gente volta a conversar ainda hoje, né? Sim, logo mais. Então tá certo. Até mais. Lara Lima Felisberto, muito obrigado, arquiteta e urbanista. Muito bem, dando continuidade a essa série de entrevistas com os organizadores desse livro maravilhoso, Neuroarquitetura, projetando ambientes para os desafios contemporâneos. O link está aqui, hein? Aqui nesse vídeo, nesse primeiro vídeo aqui dessa série. Converso agora com a designer de interiores, Janaína Torquato Santos. Janaína, seja muito bem-vinda. Olá, muito obrigado pelo espaço e para poder falar um pouquinho dessa obra que nós realizamos com muito carinho. Deixa eu te perguntar uma coisa, Janaína, acho que vocês já pensaram nisso, mas a partir de uma experiência minha, eu recebi o livro de vocês e agradeço, porque, né, encaro isso como uma distinção e fico muito honrado, e eu fiquei muito impactado, pelo menos até onde eu estou lendo, não consegui ler ele inteiro, né, porque é uma leitura que a gente tem que se deter e ler com atenção, né, mas a gente sofre um certo impacto. Vocês pensaram nisso, Janaína, no impacto que isso pode causar tanto nas pessoas como no mercado? Com certeza. O nosso principal motivo pelo livro foi realmente posicionar todos que vão ler ali, a trazer a realidade que nós fizemos uma coletânea de projetos que aplicaram neuroarquitetura no planejamento e os seus resultados positivos, que alcançaram êxito. Então, é um ponto de vista de vários profissionais de várias áreas que têm a mesma intenção em comum, que é o planejamento mais humanizado e produzir o bem-estar em todos que ali usam esses ambientes, né? Então, é um impacto positivo, e assim a gente incentiva os nossos colegas e qualquer outra pessoa que procura se sentir melhor nos seus espaços, né, a saber um pouco mais de neurociência e arquitetura, e que vai além da estética. Com certeza, acho que vai a um nível de profundidade muito maior. Não que a estética não seja importante, a gente sabe o quanto é importante, mas também temos que abrir esses caminhos, né, Janaína? Com certeza, fica aqui também o nosso convite aos profissionais da área, e quem for curioso, né, sobre o assunto, que o design de design de interiores, de neurociência, de saúde, esse nosso livro foi realmente uma coletânea, e para participar do nosso grupo também, que a gente está sempre trazendo, somos um grupo voluntário, e sempre trazendo como priorizar o espaço humano, mais humanizado. Muito bem, Janaína Torquato Santos, muitíssimo obrigado, Janaína, parabéns também para ti, estendendo a toda a equipe organizadora, ao pessoal que escreveu, os profissionais, a editora Rio Books, com a qual vou falar daqui a pouquinho. Parabéns por esse projeto maravilhoso que saiu do projeto, se tornou realidade e agora está ao alcance de todos. Obrigada. Pessoal, agora eu converso com uma pessoa muito querida por todos nós,
inclusive aqui da Rádio Arquitetura, que tem a sua ação profissional junto a uma empresa da qual eu sou admirador, não só porque está envolvida no mercado literário, que é um mercado que a gente sabe o quanto é competitivo, mas que traz sempre belíssimas publicações, né? E há exemplo do livro que nós estamos falando, é claro. Estou aqui com a nossa querida Denise Correia, da Rio Books. Denise, seja muito bem-vinda. Que privilégio falar contigo, Denise. Imagina, eu que agradeço. Muito obrigada pela oportunidade de lançarmos nosso livro num programa tão importante para a arquitetura. Imagino, prazer e privilégio todo nosso, Denise. Eu queria que tu contasse para o pessoal, Denise, como é que funciona, ou pelo menos nesse caso do livro, como é que funcionou o processo editorial, a criação de capa, diagramação, projeto gráfico, né? Eu não sei se tu sabe, tá, Denise? Mas antes de eu iniciar com a rádio, eu vim do ramo gráfico. Então mas eu gostaria que tu contasse aqui como é que foi esse processo desse trabalho lindíssimo aí, junto com o pessoal aqui do grupo da Neuroarquitetura. Foi um projeto muito gostoso, né? Eles são todos bem organizados, isso a gente adora o autor organizado. A Rio Books, ela sempre traz pesquisas, né? Como você conhece bem, né? Então a gente tenta difundir as pesquisas brasileiras. E esse projeto começou assim com um bate-papo com o João. Nós estávamos no congresso de arquitetura, né, para a saúde, e falando sobre pesquisa, assim, vamos lá, e no fim ele trouxe, depois de um tempo, essa pesquisa, que o tema a gente já tem, né, até outro livro sobre o mesmo tema, e aí ele trouxe, falei, Denise, olha isso, olha que bacana esse nosso projeto. E nós abraçamos esse projeto, fizemos todas as revisões. Aqui o projeto, a pesquisa, né, sempre tem muito conteúdo, né? Então, a nossa responsabilidade é fazer uma revisão bem de notas, citações e tudo mais, porque é um livro acadêmico, né? Então, nós temos sempre essa preocupação. E assim, sempre estava tudo muito redondinho, a equipe é muito boa, né? E as pesquisas, os autores, todos que o agrupamento, né, de assuntos que eles trouxeram para esse livro foi muito importante, né? E vai agregar muito dentro desse conforto, né, que a arquitetura tem que trazer, né, para esse mercado nosso. Então, quando chegou, foi um desafio, porque a criação do zero, né, eles nos deram toda a liberdade, conversamos bastante sobre como criar esse projeto. Cada livro tem a sua história, que eu sempre falo, né? E que tem a sua carinha. Tirando nossas coleções, que sempre tem um padrão a ser seguido, as nossas pesquisas individuais, solos, assim, não. Então, a gente tem que trazer o projeto com mais próximo dos pesquisadores, né? Do que eles apresentam normalmente. Então, foi bem gostoso. Nós que fizemos essa reunião e depois criamos dentro disso. E para nossa surpresa, a primeira capa que apresentamos foi aprovada, eles amaram, e tem uma identidade própria, que é uma cor que é uma cor já diferente, né? Dos padrões, né? Uma cor assim, assim, como eu falo, é uma cor. Tem aí, então, é uma cor viva, então acabamos acertando de primeira, né? Então, pensamos também na diagramação, pensamos numa tipografia que seja confortável, né, para a leitura, porque são capítulos e os assuntos, apesar de levarem para os mesmos lugares, para os mesmos, né, a mesma direção, tem os mais pesados ou não, então a gente tenta colocar tudo isso bem mais tranquilo, né, mais fácil para o leitor mesmo, porque existe o leitor mais acadêmico, mas existe o outro que não tem essa profundidade toda, né? Então a gente tem que respeitar, né, essa programação. Então o livro está bem bacana, o projeto está bem limpo, bem elegante, né, e convida a ter uma fluidez na leitura, né? A paleta de cores também foi bem legal, os infográficos também estão bem bacanas e de entender bem, assim, legal, né?
Então, ainda eu acho que é isso. Eu acho que está bem bacana. Nós criamos esse projeto e depois fizemos, olha só, vou mostrar. Nós fizemos um projeto de uma bag, olha que linda. Olha aí, ó. Ah, essa eu não ganhei. Peraí, como é que é Lindo isso? que você não tenha ganho. Mas nós fizemos uma pré-venda, né, uma pré-campanha, onde os vários clientes nos apoiaram, porque esse é um projeto coletivo também, né, de todo mundo abraçou, não só a Rio Books, mas todos nos abraçaram, né? E os clientes também da pré-venda nos abraçaram, então nós acabamos dando essa bag para os primeiros que compraram, né? Foi bem bacana. Bacana, que Estou bacana. muito feliz. Denise, eu vou dizer assim que todo o conjunto tá lindo, tá lindo, tá lindíssimo, e a gente sabe, né, Denise, o quanto isso confere uma identidade à obra, né? É impressionante. Sim, A é gente, verdade. é a identidade, né? É a apresentação, evidentemente que o conteúdo tá acima disso, mas sem isso daí também talvez perca um pouco o brilho, né? E vocês acertarem cheio, de extremo bom gosto. Tu usaste uma palavra que foi certeira, elegante. Ele está elegante, ele está convidativo. Então, parabéns pelo projeto de vocês. Não digo que eu estou surpreso, porque não poderia esperar outra coisa da Rio Books, sempre trazendo essa qualidade aí. E parabéns aí pelo projeto de vocês. Então, obrigada, eu agradeço. E outra, nós acabei de esquecendo de falar, para essa live, para essa promoção, nós criamos, quer dizer, na verdade, nós criamos uma promoção em Rádio Arquitetura e a Rio Books, e vamos disponibilizar um cupom de desconto para vocês. Maravilha. Você vai depois colocar aí para as pessoas que quiserem adquirir o livro, tá? Ótimo. A gente já vai botar, inclusive, na descrição do vídeo aqui para facilitar para o pessoal, tá bom? Isso, tá ótimo. Obrigada, Alexandre. Um Minha abraço grande querida, para você. grande abraço novamente, parabéns aí, seja sempre muito bem-vinda, tá bom? Obrigada.